Ela nasceu no Acre e foi estudar Direito em Brasília e História no Rio. Mas foi ao lado de Janete Cler que descobriu a sua vocação. Há mais de 35 anos, ela entra nas nossas casas com suas histórias e temas polêmicos. A nossa entrevista de hoje é com a autora Glória Pérez. Glória, você nasceu no Acre, mas foi para Brasília estudar Direito. Por que escolheu Direito? Eu não escolhi Direito. Na verdade, o meu pai era advogado e tinha aquele fascínio que um filho seguisse Direito. Mas também não foi por isso, é porque na época Brasília não tinha a faculdade que eu queria fazer, que era História. Então, eu fiz Direito, mas não completei o curso. Eu fiz 3 anos de Direito e aí, quando chegou a 68, aquela invasão da universidade me deu um bom motivo para não querer mais voltar lá. Vim para o Rio e aqui no Rio, sim, eu fiz História, que era o que eu quis fazer sempre. Mas você também não seguiu a História e foi trabalhar com a Janete Cler. Como é que foi esse encontro? Eram 2 coisas que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis estudar História e sempre quis escrever, né? Então, houve um momento em que eu pude escolher. E aí eu escolhi pela carreira de escritora, mas tudo o que eu aprendi de História, todo esse curso foi fundamental. Eu acho que tem sido fundamental para a minha carreira, porque ele te dá uma maneira de enxergar a realidade, de enxergar as coisas, uma noção de tempo, uma noção de pessoas no tempo completamente diferente. Como é que foi a sua primeira experiência com a Janete Cler? Pois logo de primeira você já teve que terminar a novela sozinha, né? Isso foi uma coisa muito cruel, foi muito duro, né? A minha experiência com a Janete sempre escreveu sozinha, como naquela época os autores escreviam sozinhos. Ainda não tinha essa coisa que é mais moderna de equipes. Então a Janete sempre tinha escrito sozinha, mas ela estava doente, por causa disso ela queria um colaborador. Aceitou um colaborador. E eu fiquei sabendo, por acaso, num almoço, que ela estava recusando todos os que a Globo mandava. E eu, naquela época, vivia aquele momento de ter um script e que eu andava com ele embaixo do braço e ninguém queria ler. E eu pedi para a pessoa, que era a nora dela, que estava lá naquele almoço, se ela podia levar o meu script para a Janete. Ela levou e ela me aprovou. Quis me conhecer e nós começamos a fazer a novela. E foi muito triste, né? Porque ela era uma mestra, ela era uma pessoa que tinha um amor pela profissão imenso. Tanto que ela falou para mim, eu vou te ensinar tudo, porque eu não sei se eu vou chegar ao fim dessa novela, mas eu quero que essa novela chegue ao fim. E ela escreveu até a morte, né? Escrevia na cama do hospital, ditava quando não podia mais escrever, ditava os capítulos. Então, para mim, além de uma grande escola, que foi realmente a pessoa que me ensinou, também é um exemplo de paixão pelo que se faz, de força para levar até o fim um projeto. E essa experiência com a Janete Cler, de você assistir ela escrevendo até a morte e não abandonar a novela, influenciou você anos depois, quando aconteceu o assassinato da sua filha, não deixar a novela? Eu deixei a novela por um tempo, né, naturalmente, eu voltei depois. A Janete, eu não sei se você sabe, ela perdeu um filhinho de 4 anos durante uma novela e ela também continuou. Eu acho que é nesses momentos em que você tem um baque desse, em que o chão te falta, o trabalho é a grande tábua, onde você pode se agarrar em mais nenhum. E por que você prefere escrever sem colaboradores? Eu acho mais fácil. É difícil dividir fantasia. Para mim é impossível. Então é mais fácil para mim escrever sem colaboradores. Eu admiro muito quem consegue escrever com 7, 8, 10 pessoas. Agora, apesar da intuição, você sempre faz uma grande pesquisa, né? Até pesquisa de campo para todas as suas novelas. É o seu lado historiador ainda? Eu acho que sim. Eu faço uma pesquisa de campo, uma pesquisa bem antropológica, mas isso não tem nada a ver com a hora de escrever. Isso é a maneira que você tem de mergulhar no universo sobre o qual você quer escrever. Uma vez feito o mergulho, aí sim, entra a parte intuitiva, entra a tua capacidade artística. Você vai em busca de personagens, de sensações, o que você busca nessas pesquisas? E como é o seu método? Não, eu busco, por exemplo, vou te dar exemplos práticos, que é mais fácil. Por exemplo, eu falei sobre esquizofrenia, né? E eu não fui perguntar para os médicos, eu não quis a visão do médico, eu quero a visão do esquizofrênico.
Então eu vou lá conviver com eles, conversar com eles. Eu fiz dependentes químicos. Eu fui saber como é que eles se viam, como é que eles viam as pessoas, o que incomodava eles na maneira como eles eram enxergados pelos outros, o que eles queriam que as outras pessoas soubessem deles. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os grupos que eu retrato. Ao longo da novela, eu continuo desenvolvendo a pesquisa. Por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisadoras, primeiro eu vou, depois elas vão comigo. Elas veem, eu faço a seleção daquilo que eu quero, escolho entre aquelas pessoas, as pessoas que eu prefiro que sejam entrevistadas e por quê. Porque no decorrer da novela eu já não posso voltar para esses lugares, não dá mais tempo. Então, o meu grupo de pesquisa vai e faz isso para mim. Eu não gosto de ler a pesquisa escrita, eu gosto de gravação, eu gosto de ver o rosto da pessoa, ouvir a voz, a maneira como ela fala. Agora, escrever novela é um trabalho árduo, né? Você já escreveu uma novela com mais de 240 capítulos. É verdade que você escreve em pé? Em pé, porque tem problemas de coluna, é muito bom escrever em pé. Você não tem... Quando você escreve, por exemplo, 5, 6 horas, às vezes até 7 por dia, como é o caso de uma novela, não adianta que você não consegue manter aquela postura ideal durante tanto tempo. Glória, você tratou de temas nas suas novelas, como a clonagem, quando só se falava, a clonagem humana, quando só se falava na clonagem da ovelha, né? Da barriga de aluguel também, da transplante de órgãos. Temas que não estavam sendo debatidos na sociedade no momento. Como é que você busca esses temas? Eles estão aí, não é? É uma questão de prestar atenção neles. Eu gosto muito assim de, por exemplo, popularizar temas que estão sendo discutidos em âmbitos muito pequenos, acadêmicos. Né? E eu gosto de popularizar esses temas, fazer com que as pessoas tomem conhecimento deles e traduzir de uma forma mais simples o que isso significa. A clonagem humana, por exemplo, eu vi a clonagem da Dolly. Claro que fiquei maravilhada, como todo mundo ficou, mas aquilo te leva imediatamente à ideia de que se você pode clonar uma ovelha, você pode clonar um ser humano também. Então, o que eu pensei? O que seria um ser humano clonado? Como é que se dá a questão da identidade numa pessoa que é o clone de outra? E foi disso que a novela tratou. Você também popularizou a internet na novela Explode Coração e hoje em dia a internet se virou um monstro com vida própria, podemos dizer assim. As redes sociais, os comentários, tudo isso influencia hoje em dia a sua obra? Não, eu acho que as redes sociais você tem que olhar com muita atenção o que vem dali. Não é? Porque ali é um espaço que você ainda não sabe bem como é que administra, como é que percebe. Tem muita coisa assim rancorosa, muitas pessoas que querem simplesmente desabafar, tem campanhas panfletárias, então você tem que usar um filtro muito grande. É claro que você presta atenção, mas tem que ter muitos filtros do que vem daí. A rua te dá um retorno mais seguro. Agora, quando eu fiz essa novela, Explode Coração, não era bem internet, era BBS, né? Era tudo escrito, você não tinha a imagem ainda na tela. E ali era um grupo muito menor, eram muito menos pessoas. Então, Explode Coração foi realmente uma novela interativa, porque foi uma novela feita enquanto se conversava com aquelas pessoas, e eu procurando perceber como é que elas estavam vivendo essa tecnologia nova, que conseguia botar em contato pessoas que jamais se encontrariam na vida real. Né? Tudo foi uma novela muito bacana por causa disso, foi uma experiência muito bacana para mim. Mas hoje, por exemplo, com essa amplitude toda, é como se você pusesse um microfone na mão da multidão. Todo mundo tem um microfone e todo mundo quer se expressar. Então você tem que usar muitos filtros, porque é muito complicado. Mas a internet também desbancou, por exemplo, pesquisas como o Ibope. Você já foi viciada em Ibope, de ficar medindo. Hoje em dia já não te influencia muito, é isso? Não por isso. Não por causa de internet, não por isso. Apenas porque hoje em dia, por exemplo, os programas são assistidos através de muitas outras mídias. E o Ibope só registra aquilo que você vê na televisão na hora que passa. Se você deixar gravando na sua televisão, ele não computa. Se você assistir no seu tablet, ele não computa. Então já não é uma medida real de audiência. Por isso é que eu acho que hoje em dia a medida melhor que você tem,
até que isso seja sanado, porque vai ser, evidentemente, daqui a pouco tudo isso vai começar a ser medido, é a repercussão. Isso você sente nas ruas. E você mesmo isso não te engana. E você mesmo escrevendo novela, sai às ruas, dá tempo de você ter esse corpo a corpo? Ah, não, dá tempo. Naturalmente, eu não vou perguntar se estão gostando do meu trabalho, porque por educação até a pessoa dirá que vai. Mas você sente isso. A pessoa vem espontaneamente, algumas coisas que a personagem fala em novela ficam virais, todo mundo começa a repetir aquela situação. As personagens começam a ser lembradas. Eu até tenho uma das minhas pesquisadoras que tem essa função, né? Não gosto muito da pesquisa que a pessoa chega e diz o que você está achando. Ela faz uma pesquisa assim, por exemplo, ela está na fila do banco, época do clone, por exemplo, ela está na fila do banco. Aí a fila está grande, aí ela diz, né, brinquedo não. Aquilo tem ou não tem uma repercussão imediata. Se a novela está pegando, imediatamente alguém vai rir, viu o capítulo de ontem, vira uma conversa, porque a novela no Brasil tem essa característica interessante. Ela é um assunto, você terá assunto em qualquer lugar do país para onde você vá. Se você não tiver o que conversar com um desconhecido, fala sobre novela, que já vai haver uma identidade aí. Glória, você é criadora de vários bordões nas suas novelas. Como é que surgem? Alguns eu pego na rua. Né? Eu sou uma pessoa que vivo muito, eu gosto da rua, de andar pelos lugares, de não me isolar em determinados ambientes. Então, alguns eu escuto. Eu estava dando exemplo para você, por exemplo, teve um que hoje está muito popular, mas eu botei num personagem, numa novela bem antiga, era um dançarino de gafieira que quando entrava no salão, porque a bola que era, ele dizia, estou na área, se derrubar é pênalti. Então eu botei isso, agora se super popularizou, não fui eu que inventei, evidentemente, eu colhi essa. Uma que eu criei, um bordão que eu criei que foi muito bem sucedido, foi o Cada Mergulhão Flash. Exatamente porque naquela época em que se inaugurou o Piscinão de Ramos, você abria o jornal todo dia, tinha uma autoridade mergulhando no Piscinão de Ramos. Então isso me veio essa ideia à cabeça. Meu Deus, cada mergulho é um flash. E acabou virando um bordão. Você também foi a primeira a gravar um beijo gay em uma novela, mas não foi ao ar. A emissora não permitiu. Você ficou chateada na época? E como você pensa que teria sido a repercussão na época? E como você vê a repercussão agora que eles deixaram, permitiram, né, ir ao ar? Olha, claro que eu fiquei frustrada, chateada não, porque em qualquer lugar do mundo as emissoras decidem o que é ou o que não é conveniente para o seu público. Eu fiquei frustrada e fiquei achando que todo mundo ia achar uma maravilha o beijo gay. E aí eu comecei a olhar, assim, depois aquelas manifestações em jornais, na internet e tudo, e vi que não era bem assim, não. Tinha muita gente que estava aplaudindo, achando ótimo terem cortado aquele beijo gay, que era uma vergonha, isso e aquilo outro. E vi agora, depois de tantos anos, que graças a Deus esse assunto desencanou e o beijo gay conseguiu acontecer, né? Teve gente contra também. É claro que foi aplaudido porque estava na hora de quebrar esse tabu. Mas teve muita gente contra, quer dizer, não é um assunto ainda que, não vamos dizer que ninguém tem preconceito ainda, tem. O preconceito ainda existe, então ele se manifesta. Em todas as suas novelas, você sempre apresenta uma preocupação com campanhas de alcance social. Quando começou isso? Quando eu comecei a escrever novela, você começa a perceber, por exemplo, a amplitude que aquilo toma. Né? Um país inteiro torcendo para o mocinho ficar com a mocinha, para ter ou não ter o beijo gay, enfim. Então, eu pensei isso, por que não utilizar essa capacidade para também falar de coisas que interessam a todo mundo? Né? E foi por isso que eu comecei a introduzir campanhas na minha novela. A primeira campanha foi quase que por acaso. Foi na primeira novela que eu fiz com Aguinaldo Silva, né? E eu sempre gosto de retratar lugares reais, retratei o subúrbio do Encantado. E aí fui lá conversar com a associação de moradores e tudo, e eles ficavam muito chateados porque lá não tinha ônibus. Eles tinham que andar quilômetros para conseguir chegar em outro bairro e pegar o ônibus lá.
Então eu comecei a fazer uma brincadeira com isso, não era bem uma campanha ainda. A personagem Dona Sulamita chegava em casa sempre com o sapato na mão, maldizendo a falta de ônibus. E o Encantado ganhou um ônibus por causa disso. Então isso me deu uma medida do quanto poderia ser útil utilizar também a novela, não é, para poder falar de coisas que interessassem a todo mundo. Mesmo em momentos difíceis da sua vida, você sempre teve essa preocupação social, como, por exemplo, incluir o homicídio na lei de crimes hediondos. Como é que nasceu esse projeto? Isso foi uma outra luta que não diz respeito à novela. É porque tinha havido, se eu não me engano, em 1990, eles tinham feito uma lei, chamada Lei dos Crimes Hediondos, né, que eu particularmente acho um absurdo, porque você tem que ter um código penal e você não tem que escolher leis, né? Ali já está tudo. Você não tem que, na verdade, o que era a lei dos crimes hediondos? Era uma lista de crimes que deviam ser levados a sério e onde a pessoa teria uma punição maior, teria uma prisão, uma coisa assim. E eu descobri, por exemplo, que matar uma pessoa não era considerado hediondo, por mais cruel ou terrível que tivesse sido o crime, não dava cadeia. Obviamente, isso me revoltou e eu fiz uma campanha, encabecei uma campanha que teve também a Jocélia Brandão, a mãe de uma garotinha, Miriam Brandão, que foi morta em Minas Gerais, uma criança de 4 anos, e a Valéria Velasco, mãe de um rapaz de Brasília que também foi morto por uma gangue. E foi um feito realmente, essa campanha foi muito bem sucedida, porque era uma época que não tinha internet, e em 3 meses nós conseguimos 1.300.000 assinaturas do país inteiro, porque não podia ser só de um lugar, através de abaixo-assinados. As pessoas escreviam de todos os lugares, pediam para mandar o abaixo-assinado, mandava, e elas mandavam de volta com aquelas assinaturas. O que você acha que você ainda tem do Acre em você? Eu acho que tem 2 coisas assim, muito importantes para o Acre na minha escrita até. Uma é que essa distância, ela ativa muito a tua imaginação, porque você tem que imaginar como é que tudo é fora dali, né? Como é que é o mar, como é que são os prédios, tudo depende da tua imaginação, né? E outra coisa também que eu acho que é muito interessante na minha formação e que o Acre me deu, é que lá sempre foi uma terra globalizada. Entende? A minha mãe, por exemplo, que nasceu no Acre, é a primeira geração de pessoas nascidas no Acre, né? Porque era uma terra de aventura, era uma terra para onde as pessoas iam de todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, conviver com a diferença fez parte da minha formação. Para mim, eu não tenho nenhum estranhamento com a diferença. Exatamente por isso, porque eu vim de um lugar que abrigava culturas diferentes. Então eu acho que essa trajetória me deu isso, uma facilidade muito grande. A diferença para mim é o natural. Glória, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer te conhecer um pouco mais e conversar com você. Foi um prazer falar com vocês.